Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Ellen. Se você ainda não me conhece, eu tenho um perfil lá no Instagram que é o @sinapse criativa. E por lá, gente, eu consigo dividir um pouco da minha rotina, da minha organização e de como eu levo o meu diagnóstico de TDAH e de autismo. Bom pessoal, primeiramente eu gostaria de pedir desculpas, eu tô com o olhinho um pouquinho inchado, mas é porque eu tive crises alérgicas recorrentes esses dias. Então ainda tô me recuperando, mas eu não podia deixar de gravar vídeo pra vocês. Eu não podia deixar de vir aqui no canal trazer conteúdo, então peço que vocês relevem o meu olho inchadinho. Bom, pessoal, o tema do vídeo de hoje são 7 coisas, 7 pontos que você deve tomar cuidado durante e depois do seu processo de diagnóstico. No geral, esse vídeo vai servir para quem é TDAH, para quem é TEA ou para qualquer outro transtorno que você esteja em processo de investigação. Essas dicas são mais gerais, são dicas que eu vivi na pele e que eu queria muito que tivessem me avisado que o processo seria dessa forma. Bom, vamos lá. A primeira delas, a primeira coisa então, é você chegar no médico sem informação. Supondo que você está trabalhando, está fazendo o processo de diagnóstico para TDAH, para autismo, é importante que você saiba o que é aquele transtorno, quais são os sintomas, quais são os sinais, se é mais predominante em algum dos sexos ou se isso não é relevante. É importante que você saiba do histórico da sua família, se alguém muito próximo de você já foi diagnosticado com algo parecido. Então, como eu falo em todos os vídeos aqui para vocês, é importante que vocês vão no médico munidos de informação. Isso não quer dizer que você deve questionar o profissional que você escolheu para fazer parte desse processo, tá, gente? É algo mais informacional que eu brinco. Você precisa ter as suas informações particulares, a sua listinha de sintomas que você quer tirar dúvida, a listinha particular de sintomas, ou seja, coisas que você considera sintoma que estão presentes em você e que você precisa de ajuda de um profissional para dar conta. Além disso, é importante também que vocês, quando marcarem a consulta, tenham todos os exames, laudos anteriores e receitas de medicações que vocês já tomaram. Assim, o profissional tem uma maior chance de acertar o teu diagnóstico e prescrever um tratamento adequado para o teu caso. Segundo ponto, segunda coisa muito importante. Se você que está me assistindo suspeita que tem algum outro transtorno ou é o primeiro que você vai diagnosticar, não pare o tratamento que você está atualmente. Estou falando por experiência própria minha, eu já fiz essa pequena burrada de começar um processo de diagnóstico, principalmente para o autismo, e eu achei que eu não precisava mais do remédio da ansiedade e tive um efeito rebote muito grande. Então é imprescindível que enquanto você não tem um diagnóstico fechado, enquanto as medicações vão ou não ser alteradas, você deve manter o tratamento anterior que você está fazendo. E isso inclui o tratamento medicamentoso e a psicoterapia, que eu acredito que é uma das pernas do tratamento que vão te ajudar a digerir todas as informações dessa nova fase que você está passando. Então, não pare o tratamento, gente. A única exceção para vocês pararem o tratamento é com orientação médica ou caso vocês tenham uma reação adversa muito grande à medicação, certo? Terceiro ponto, que eu acho que é um dos mais delicados na minha opinião, é não falar para todo mundo que você está nesse processo. Mesmo que você tenha uma boa aceitação, que você tenha em mente a importância desse seu novo diagnóstico, que você esteja até animado com o processo de autorreconhecimento, tome cuidado para quem você comenta. E isso vale para amigos, família, outros profissionais que não são da área, não são especialistas. Por quê? Te contar uma experiência pessoal minha. Durante o processo de diagnóstico do TDAH, eu era muito nova, eu era muito imatura. E eu comentei com um monte de pessoas, falando que eu estava insuspeita, que eu ia fazer avaliação. E várias pessoas se intrometeram negativamente nesse processo. Ou invalidando o que eu estava sentindo, ou comentando que aquilo iria atrasar minha vida, que eu não deveria contar para ninguém, que se eu obtivesse o diagnóstico positivo para TDAH, eu não deveria contar para ninguém. Então, foram várias minhoquinhas que foram colocadas na minha cabeça na época e que me prejudicaram muito nesse processo de aceitação pós-TDAH. Eu já contei para vocês em outros vídeos que quando eu tive o diagnóstico de TDAH, eu tive primeiro de depressão. E eu estava passando por uma fase muito complicada. E isso significa
que eu já não estava mais com as minhas faculdades mentais completamente em ordem. Eu estava muito afetada emocionalmente. Então, receber toda essa chuva de comentários, chuva de negatividade para cima de mim, tornou o diagnóstico muito pesado. Ainda mais porque eu não tinha informações, eu não sabia o que era o TDAH, eu não fui em busca do TDAH. Eu fui em busca de tratamento e esbarrei no TDAH. A verdade foi essa. Então, pela idade, pela fase, pelo quadro, foi muito maléfico para mim ouvir opiniões alheias. E parte desse processo que eu passei foi culpa minha, porque eu que expus a minha vida, eu que falei sobre isso e não soube, não tive casca, mais ou menos assim, para aguentar esses comentários negativos. Claro que agora com o autismo, eu resolvi abrir minha vida. Vocês sabem que eu faço conteúdo pra internet já faz um tempo, que eu divido esse meu diagnóstico no Instagram, aqui no YouTube. E eu sempre fui muito sincera com vocês, então desde a hora que eu tive a suspeita do diagnóstico de autismo, eu já comecei a colocar nos stories, no conteúdo, pra mim sentir também como seria a reação de familiares, amigos. E eu não tive essa preocupação porque era algo que eu tava muito certa. Ou seja, eu queria passar por essas avaliações, eu queria retomar esse assunto na minha vida. Então, foi um momento que eu tinha maturidade suficiente para bater no peito e falar: não, é um processo meu, você não tem nada a ver com isso. Então, foi por isso que eu escolhi abrir. Quando a gente divide a vida aqui na internet, a gente muitas vezes tem que estar ciente que pode receber críticas, que pode receber haters, que pode receber apoio, mas na inúmera maioria das vezes acaba sendo hate. Ainda mais quando a gente se desvia um pouquinho do padrão e fala coisas que o pessoal não tá acostumado a ouvir. Então, minha dica para você, se você tá nesse processo aí de diagnóstico, seja qual for o transtorno, tá? E fizer sentido para você e você sentir que não vai saber lidar com essas críticas externas, não comente com ninguém, faça o processo somente você. Passe por isso, obtenha o teu laudo, inicie um novo tratamento ou mantenha o que você já faz. E quando você se sentir confortável, você divide isso com quem você quiser. Ai, Ellen, isso significa que eu não vou poder contar pra ninguém? Não! Gente, enquanto vocês estão na incerteza, pra quem conhece um pouquinho do processo, já assistiu os meus outros vídeos, inclusive eu vou deixar nos cards aqui em cima, o processo demora alguns meses, dependendo do transtorno que você tem. Se for autismo, então, meu Deus, são mais de 15 sessões com a neuropsicóloga, tem as consultas, tem vários testes, o TDAH também se aplica da mesma forma. Ou seja, você vai precisar de um investimento financeiro, um investimento emocional, um investimento de tempo para resolver tudo isso relacionado ao diagnóstico. Então você precisa de tranquilidade, de individualidade. Agora, se você é dependente de um pai, de uma mãe, ou um marido que te apoia, enfim, seja quem for que você tem do teu lado e divide essa dor, divide essa alegria do diagnóstico com você, tudo bem, é outra história. Mas pessoas que não convivem com você e que geralmente só sabem informações superficiais, eu realmente, opinião pessoal, tá? Acho que não vale a pena. Quarto ponto, coisa ou fato que você não deve fazer quando você está procurando um novo diagnóstico. Gente, quando eu falo dessa forma parece até um pouco hipocondríaco, né? Mas não. Se você tem suspeita de autismo, você vai atrás de um especialista de autismo. Se você tem suspeita de TDAH, vá atrás de especialista. Por que eu tô falando isso? Eu tenho plena consciência dos valores dos especialistas, porque eu faço tratamento há um bom tempo e sei que não é acessível à população e que, no geral, para fechar um diagnóstico, para você ter um laudo, carece um investimento razoável de dinheiro, tanto na neuropsicóloga, quanto no psiquiatra, quanto no neurologista, e que às vezes é possível fazer parte desse processo pelo convênio e parte pelo SUS, por exemplo. Mas é algo que demanda muito tempo, muito esforço, muita burocracia, então muitas pessoas optam por investir financeiramente. Por esse motivo, eu sempre comento com vocês o seguinte: às vezes a gente opta pelo profissional mais em conta, mais barato, um profissional generalista. E aquele profissional não quer dizer que ele seja ruim, mas não é a rotina dele tratar ou diagnosticar determinado transtorno. E o que isso resulta para você? Resulta possivelmente em invalidação, um número maior de consultas, dificuldades para indicação de tratamento e obtenção de laudo.
Normalmente, das pessoas que eu conheço, de colegas que estão passando por um processo diagnóstico agora, no momento que está saindo esse vídeo, um dos maiores pontos aí, problemas, é a invalidação. Eu já comentei com vocês em outros vídeos, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, que eu fui diagnosticada autista esse ano. E para que eu pudesse conseguir o diagnóstico, fazer adequadamente a avaliação, eu tive que passar por um especialista. Por quê? Os demais médicos que acompanhavam o meu caso não acreditavam que eu poderia ser autista. E, na maioria deles, não tinha um embasamento científico para falar isso. Somente não era a rotina deles diagnosticar mulheres tardiamente com autismo. Ou seja, os sinais, os sintomas, como a gente, mulher autista, né, como nós, mulheres autistas, diagnosticadas tardiamente, praticamos o masking, como remédios para ansiedade, depressão e entre outros podem ajudar a mascarar estereotipias. Tudo isso, todos esses pontos e detalhes que esse profissional que não tem uma rotina com o autismo e com o TDAH deixa passar. Além disso, eu ouvi frases assim muito ruins e se você está assistindo esse vídeo, já passou por isso e também passou por situações bem parecidas, comenta aqui embaixo, deixa aqui embaixo nos comentários do vídeo se você já ouviu alguma dessas frases. Eu ouvi que eu não poderia ser autista porque eu sou casada, porque eu trabalho, porque eu olho nos olhos, porque eu tenho uma tolerância a barulho, sendo que eu não tenho, só não é tão forte quanto outros autistas, que eu não poderia ser autista porque eu já era TDAH, que mais? Que eu vivi minha vida inteira sem um laudo, então não é agora que esse laudo faria diferença real na prática. Então, por que eu estava procurando esse diagnóstico se eu sobrevivi até agora? Então, eu ouvi várias dessas frases que me deixavam completamente indignadas e parte disso também era culpa minha, porque eu já tinha sido orientada a procurar um especialista e mesmo assim insisti em profissionais generalistas. Nada de errado, tá? Inclusive, tem algumas colegas minhas que passam por psiquiatras generalistas, mas que são profissionais abertos, atualizados, que aceitaram o caso, que se propuseram a estudar sobre o caso, a fazer contatos, mas nem sempre é essa a realidade. E eu falo isso como profissional da área da saúde, gente. Há profissionais que querem trabalhar somente com aquilo que eles acreditam, há profissionais que não querem se atualizar e há profissionais que vão visar o bem-estar e a saúde do paciente acima de qualquer coisa, então eles vão atrás de respostas. Mas acredite, a porcentagem de profissionais dessa terceira opção aí é bem menor do que a gente imagina. Então, essa dica, gente, é procure sempre por um especialista. Mesmo que os valores sejam um pouco mais altos, você vai precisar de menos consultas e muito provavelmente você não vai passar pela questão da invalidação. Quinto ponto, acreditar que o laudo resolve tudo. Gente, não. E eu tô pra te falar que quando você ganha aquele papelzinho com o seu CID, as coisas pioram, exatamente. Ai, Ellen, mas você vive falando nas redes sociais que o diagnóstico foi o seu divisor de águas, que foi quando você se reconheceu. Cara, é verdade. Só que a partir da hora que eu recebi o laudo, eu materializei uma dúvida que eu tinha. Ou seja, eu tinha indícios que eu era autista, eu tinha suspeitas que eu tinha autismo, mas ter certeza, ter um papel em mãos falando que você é algo completamente diferente. E eu acho que a minha ficha começou a cair quando eu comecei a fazer os testes com a neuropsicóloga e que a cada sessão ela me falava assim: olha, na próxima a gente já vai se encaminhar para tal parte do laudo. Olha, até esse momento a gente tem fortes indícios que você até é suporte 1. E foi sendo trabalhado na minha cabeça. Eu estava feliz porque eu estava chegando perto de uma resposta que eu imaginava estar certa. Já comentei com vocês que um dos meus hiperfocos é ciência. E como eu me formei biomédica, eu sou muito boa de investigação. Então, antes de chegar no profissional especializado em autismo, eu já tinha lido tudo sobre autismo. Eu já tinha feito as minhas pesquisas, visto os testes. Eu já tinha me preparado para caso eu fosse, para caso eu não fosse. Porque caso eu não fosse, eu queria outras respostas, então eu tinha outras opções de diagnóstico.
mas caso eu fosse, seria a resposta para muitas feridas da minha vida adulta. Então, eu precisava dessa finalização. Então, eu não acreditava que o laudo ia mudar a minha vida, tá? Mas o laudo significava para mim que eu estava certa em suspeitar e que tudo bem tudo que eu passei durante todos esses anos. Não era preguiça, era sintoma. Então, tudo que eu me achei diferente ao longo dos anos tinha uma explicação, tinha uma base biológica. Então, isso me tirava um pouco da culpa de pessoa profissional, de filha, de esposa. Então, o laudo significava isso. Eu não acreditava que ele ia trazer grandes mudanças. Mas, no geral, as pessoas acreditam que o laudo é tipo algo divino, assim, poderoso, que vai te abrir portas. E aí acontece uma coisa muito engraçada. Dependendo do transtorno que você é diagnosticado, o laudo vem com um peso de preconceito enorme. E por que eu falo isso, gente? Inclusive, eu passei por situações dessas essa última semana agora. Eu nem ia expor isso, mas eu acho que faz parte aqui do canal eu trazer a realidade para vocês. Quando eu obtive o laudo, as pessoas começaram a me olhar diferente, principalmente para quem eu contei, que não era tão próximo. Teve gente que reagiu super bem, que a cabeça super aberta e que estava disposta a aprender sobre a minha condição, estava disposta a continuar fazendo parte da minha vida. Mas teve gente que fez assim, nossa, mas então quer dizer que mentalmente você não é estável? Nossa, mas sério? Então não dá pra confiar em você, né? Nossa, não dá pra confiar que você cuide de alguém, não dá pra... nossa, mas como assim? Ou se não, não, mas não é possível, é levinho, né? Você não tem cara de autista. Acho que tá errado esse laudo aí. Nossa, você tá usando como muleta. Então, foi várias reações diferentes que eu tive sobre o meu laudo. E o que as pessoas imaginam é que esse laudo vai te abrir portas. É verdade, tá? Eu preciso te falar isso, ser sincera, tanto quanto o laudo de TDAH quanto de autismo abre portas. A gente tem alguns benefícios durante provas, concursos, isso todo mundo sabe. O laudo de autismo permite que você pegue filas preferenciais, caso seja a tua necessidade sensorial, permite que você tenha desconto em algumas coisas, alguns serviços, né? Por exemplo, passagem de avião, passagem de ônibus. Mas nada disso que eu tô falando pra você de benefício compensa em relação ao preconceito das pessoas. Eu trabalho aqui em São Paulo, trabalho em hospitais, e às vezes eu pego transporte público, enfim, porque é melhor de se locomover aqui, porque é sempre muito trânsito. E quando eu vou com o meu crachá, quando eu mostro a minha fitinha, né, enfim, no ônibus, algo do tipo, que eu sei que eu vou precisar de algum suporte, as pessoas se afastam. Inclusive, essa semana eu sentei no meu lugarzinho, nem era preferencial, tá? Sentei lá atrás e aí uma senhorinha foi sentar, quando ela olhou pra mim assim, que ela viu o cordão, ela levantou, me olhou feio e foi embora, preferiu ficar em pé. Então, acontece esse tipo de coisa. O laudo é muito bom, te dá muitas portas, te ensina muita coisa, mas lidar com alguns diagnósticos ainda é muito pesado aqui no Brasil. Falta informação, falta inclusão, falta consciência, a gente ainda é muito individualista, então lidar com toda essa nuvem de preconceito acaba tirando um pouco da beleza do laudo que vocês tanto acham. Então o laudo não vai te resolver vidas, ele vai te dar uma cara, ele vai afirmar o que você é, ele é um documento e é necessário, te aconselho até andar com uma cópia do laudo, se você não quiser fazer uma carteirinha ou não quiser incluir o teu CID no RG, algo do tipo, que você acha que é muita exposição, mas antes sempre com o laudo, porque ele é um documento. Mudanças reais, ele não vai te fazer. Eu acho que o que importa é como você recebeu a notícia e como você se enxerga diante do transtorno, certo? Sexta coisa, ou sexto fato. Não tirar um tempo para digerir tudo o que aconteceu. Sobre o que é isso que eu tô te falando? Na verdade, a sexta coisa e a sétima se complementam muito bem. A sexta é não digerir, não ter tempo de digerir e já ir contando para todo mundo, seguindo a vida normal, vida que segue. Isso é um ponto. E o outro é saber lidar com esse processo de luto. E aí, por que eu falo luto, gente? Realmente, a gente passa pelas 5 fases do luto. A gente passa pelo estado de negação,
a gente passa pelo estado de raiva, a gente passa pelo estado de negociação, de depressão e, por fim, aceitação. No meu caso, no TDAH, eu não vivi esses estados e me fez muito mal. Eu procurei ajuda, não estava esperando um diagnóstico, não sabia nada, não obtive apoio de pessoas próximas, era muito jovem, não tinha ideia de que aquele diagnóstico mudaria algumas coisas na minha vida, não sabia lidar, não tinha dimensão do que significava ser TDAH. Então eu não tive tempo, não tive chance de digerir. Eu digeri durante os anos e isso me trouxe muitos prejuízos. Então eu esbarrei no diagnóstico de um jeito que eu não sabia o que eu tinha que fazer. Então eu fui tendo dificuldades, sanando as dificuldades, lidando com algumas coisas que eu descobria depois que era do TDAH. Então esses meus 8 anos, 9 anos de diagnóstico, 5 deles foi de muita cabeçada, porque eu não tinha ideia do que eu estava fazendo. Não tinha informação, não estava procurando os lugares certos, não tinha um acompanhamento adequado. Então, demorei muito tempo para digerir isso. Do autismo, eu já tinha um caminho mais certeiro, eu já era mais velha, eu já sabia aonde procurar, e mesmo assim eu tive que passar pelas 5 fases do luto. Eu lembro que quando eu recebi o diagnóstico provisório da neuropsicóloga, ela falou assim, olha, passa no especialista, o laudo tá aqui, e se você quiser a gente pode marcar uma reunião hoje, porque tem pacientes meus que não reagem bem ao diagnóstico. Mas na hora que eu li que eu era TEA suporte 1, foi uma chuva de emoções, foi uma alegria, assim, que eu falei, caraca, finalmente, era um alívio, não era felicidade, puxa, nossa, que legal, eu sou autista, mas era uma felicidade, puxa, finalmente eu tenho uma resposta que faz sentido, né? E aí eu fiquei, assim, meio que em negação, realmente, da gravidade do problema, não que, enfim, o autismo seja grave, mas de tudo que eu teria que enfrentar depois disso, né? Burocraticamente falando, e a questão do preconceito também, que a gente não tem ideia até passar na pele. E aí depois, logo depois, veio um pouco de raiva, tipo, poxa, ninguém percebeu que eu era autista? Como ninguém percebeu os sinais? Por que não me levaram no médico? Por que amigos, família não enxergaram isso? E aí eu tive um tempo depois para digerir todas essas informações e pensar que a minha família fez o melhor que eles podiam naquele momento, que eles sabiam, que apesar da condição boa financeira, a gente não sabia que TDAH, que autismo em mulheres se apresentava de uma forma tão diferente. E a gente não tinha algo tão difundido como é hoje. Então isso foi melhorando com o tempo. E aí depois a gente vem para o estado de negociação, que a gente tenta realmente barganhar, tentar voltar à vida anterior. E se a gente guardasse esse laudo, fingisse que nada aconteceu e a gente voltasse a ser só TDAH? Juro pra vocês que eu pensei nisso, mas aí eu falei, faz sentido? Eu lutei tanto por esse diagnóstico, eu briguei com tantas pessoas, eu me esforcei tanto pra achar respostas, pra só morrer na praia? Não. Se eu luto pelo TDAH, se eu luto pela causa do TDAH, eu vou lutar pela causa autista. Então, é um tipo de reação que se enquadra bem na questão da barganha. E aí, as duas fases finais é a depressão e a aceitação. Eu não tive um período de tristeza muito grande, na verdade foi bem breve, foi mais uma questão de medo realmente, porque eu precisava contar para pessoas específicas por questões legais, e eu precisava falar sobre isso na internet, eu precisava expor no meu perfil, então era um momento que eu me senti completamente despida diante das minhas emoções, porque eu precisava revelar algo muito íntimo que nem eu entendia direito sobre mim, mas que eu precisava abrir para o público. Então, acho que foi mais medo do que tristeza, do que depressão de fato. E a última fase, que foi a aceitação, que é o momento que eu tô agora. Eu não sinto tristeza, eu não sinto medo agora, eu não tenho nenhuma questão muito profunda, que é a questão do autismo. Eu tô aprendendo a lidar com essa nova Ellen, e eu tô tentando mascarar menos, eu tô me permitindo mais algumas coisas, eu tô me limitando mais a passar por outras. Eu estou dando chance para que eu tenha uma vida mais confortável, com menos crises. Barulho. Com menos crises. Então, eu estou me permitindo ser mais eu mesma, apesar dos julgamentos.
Então, acho que esse é o processo mais bonito de aceitação que eu passei na minha vida, porque além de todo o peso que vem em cima do diagnóstico de autismo, a gente tem as nossas questões internas de curar, de colocar pra fora. Então, eu tô nesse processo de cura. Realmente é cura. Então, essas foram as 7 coisas, 7 fatos que eu queria trazer aqui pra vocês, que fizeram parte desse meu processo de diagnóstico, que fizeram parte de outros processos dos meus colegas, familiares, enfim, de pessoas que eu converso, e que eu considero que são pontos muito importantes que vão te poupar de muitos prejuízos, de muitas dores de cabeça. Claro que cada um tem a sua história, cada um tem o seu jeito de enfrentar as coisas, mas no geral, o que se refere a diagnóstico TDAH e autismo, pelo menos que é o que eu tenho mais experiência, a gente acaba batendo nessas barreiras que eu falei para vocês aqui nesse vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa nos comentários se você já é diagnosticado ou não, e se você já teve algum problema, já passou por alguma dessas 7 coisas que eu falei aqui no vídeo. E se você ainda não me segue no Instagram, o meu perfil é o @sinapsecriativa. Eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição para vocês irem lá. Bom, pessoal, por hoje é só e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!